Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. E ajuntou, pois, os sacerdotes, os levitas, e disse-lhes: sai pela cidade de Judá, e ajuntai dinheiro de todo Israel, para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vos apressai neste negócio. Porém, os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que trouxesse de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalaíns. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora a porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes de todo o povo se alegraram, e trouxeram a oferta, e lançaram na arca, até que acabaram a obra. E sucedeu que ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e a tomavam e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei Joiada davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores e vasos de ouro e de prata. E continuamente sacrificaram holocausto na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor.
Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. E sucedeu no decurso de 1 ano, que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque, ainda que o exército sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízes de Deus contra Joás. Deus querido, a tua palavra foi lida, Pai. Nos ensina através do teu Espírito Santo a tua palavra. Pai, que nós venhamos aprender, Senhor amado, com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre a justiça retributiva de Deus. Tanto no Velho como no Novo Testamento, Paulo lá em Gálatas 6,7 deixa bem claro: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E aqui a Bíblia deixa bem claro isso, que nós vamos ver no texto, no contexto. Deixe sua Bíblia aberta aí, que você vai aprender um pouco sobre a justiça retributiva de Deus. E eu quero falar nesta noite, irmãos, baseado nesse texto, sobre a justiça retributiva de Deus, sobre gratidão e ingratidão do povo chamado salvos por Deus. Gratidão e ingratidão do povo chamado salvos por Deus. Porque aqui era o povo de Deus salvo. Mas se tem um povo ingrato, é o povo de Deus, irmãos. Em todas as eras, em todos os tempos, o que você mais vê é ingratidão. Vamos pegar o exemplo do Senhor Jesus Cristo. De uma vez só curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? 1. Cafarnaum, que foi o quartel-general do Senhor Jesus Cristo. Não quiseram nada com o Senhor Jesus. Falou assim: ah, de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, se Sodoma e Gomorra tivesse visto que vós viste, há muito teria se convertido. E nesse texto aqui, que nós vemos aqui sobre o rei Joás, a Bíblia diz que Joás tinha 7 anos de idade. Joiada era tio desse menino. E no capítulo 23, você vai encontrar aqui que o sacerdote, o Joás, ele foi salvo por uma pessoa que salvou ele da perseguição que existia lá na casa do Senhor, por uma mulher ímpia, que fez tanta coisa má contra a casa de Deus, ela e seus filhos, que acabaram com a casa de Deus, em prostituição e culto aos ídolos. Só que quando ela estava matando todos os descendentes do rei, se salvou esse menino, o Joás. E agora chegou o tempo que o sacerdote Joiada pegou esse menino com 7 anos, capítulo 24, verso 1, tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era sua mãe Ziba de Berseba. Então tinha 7 anos, agora o sacerdote Joás falou assim: ó, está na hora de nós consagrarmos um rei. E ele pegou exatamente, e a Atalia, essa ímpia e seus filhos, quando viram que o sacerdote, ele consagrou o rei, e ele ajuntou o povo, ela ficou revoltada. Mas o negócio era de Deus, porque Deus queria renovar a sua casa e fazer com que o seu povo fosse renovado. Porque Deus usa de misericórdia para ser o homem ingrato, irreverente, mas Deus continua sendo um Deus de amor, um Deus zeloso, um Deus bondoso, e Ele quer exatamente sempre o bem dos seus filhos. Mas muitas vezes é os próprios filhos que não querem o bem de Deus. É o que você vê nesse texto.
Foi lido aí para dar para você entender. E no contexto que capítulo 23, você vai ver aqui exatamente sobre os bons feitos do sacerdote Joiada. Veja bem, no capítulo 23, do verso 21 ao verso 15, você vai ver que Joiada uniu o povo para consagrar o rei, porque o povo estava disperso. Então Joiada, o sacerdote, um homem muito sábio, ele fez de tudo para unir o povo para consagrar o rei. Porque se ele não tivesse unido o povo para consagrar o rei, ele não conseguiria. Então, no capítulo 23, do verso 1 ao verso 15, ele fez exatamente, trabalhou para unir o povo para consagrar o rei. No capítulo 23, verso 16, Joiada fez aliança entre ele, o povo e o rei, para serem o povo de Deus. Capítulo 23, verso 16 está aí. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Vamos fazer uma aliança, é nós, o rei e o povo, vamos restaurar o templo, vamos restaurar o culto a Deus. Só que você leu aqui que os levitas não se apressaram, não. Por quê? Sempre tem aquele negócio, algumas pessoas acham que não precisa de melhora. Eu sou desse jeito mesmo. Aí o negócio apertou. Mas Joiada, irmão, levou os sacerdotes levitas a destruir a casa de Baal. Primeira coisa, unir o povo. Vamos ser o povo de Deus, vamos. Então precisa fazer algumas coisas diferentes. Capítulo 23, verso 17. Depois de todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou. Eles quebraram os seus altares, suas imagens, e a matando o sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Precisa limpar essa sujeira que entrou na casa de Deus. Irmãos, eu estava pensando sobre isso aqui. Eu estava pensando, às vezes a pessoa fala assim, a renovada já era. Não, a renovada não era não. A renovada não tem nada a ver com os pastores profanos e os obreiros profanos, não. A renovada é uma igreja de Deus, e eu conheço várias igrejas boas. Agora que existe pilantra, existe. Em tudo quanto é lugar você vai encontrar gente boa e gente ruim. Aqui o povo estava debandado, mas tinha um sacerdote, homem de Deus, para fazer um renovo aqui. Então agora Joiada, ele destruiu aqui, vamos fazer uma limpeza. Irmãos, não é fácil limpar a casa de Deus. Porque você pregar a verdade, você machuca as pessoas, porque as pessoas se julgam que estão bem com Deus, mas não estão. Agora veja bem, no capítulo 23, verso 18 ao 19, regulamentou os ofícios da casa de Deus. Não tinha regulamentação, agora Joiada, o sacerdote, vamos regulamentar o negócio aqui. Capítulo 23, verso 18 e 19. E Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes levitas, que Davi designara a casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo, nem coisa alguma imunda. Agora ele regulamenta o culto, coloca a ordem no culto. O culto a Deus não é de qualquer maneira. O culto a Deus não é como eu quero, é como Deus estabeleceu, irmãos. Eu não posso mudar as coisas, porque senão eu não estou oferecendo culto a Deus, estou oferecendo culto para mim, para o meu gosto. Então, agora vamos indo aqui, capítulo 23, verso 21, você vai encontrar aqui, ó. E todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz depois que mataram Atalia a espada. Então o povo se alegrou e ficou em paz depois que fez a limpeza. Para existir paz, para existir alegria, tem que existir purificação. Então vamos indo aqui. Agora você vai ver bem aqui que no capítulo 24, verso 1 e 2, você vai ver que o rei era uma criança. Mas, olha, o sacerdote Joiada era um homem tão inteligente e um homem de Deus, que pegar uma criança com 7 anos e fazer reinar, e a Bíblia fala aqui, ó, capítulo 24, versículo 1 e 2,
Tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Enquanto o sacerdote foi vivo, Joás fez a coisa certa. Nós vamos ver que depois da morte de Joiada, a coisa descambou de novo. Por quê, irmãos? A coisa é assim: quando existe um obreiro que cobra a coisa como deve ser a obra de Deus, as pessoas muitas vezes se sentem prisioneiro. Ah, é o sistema. Não, não é. Quando aquele obreiro morre ou sai, as pessoas querem um outro obreiro para ter liberdade. Mas, irmãos, a nossa liberdade está em Cristo. Nós somos libertos em Cristo. Nós não podemos fazer aquilo que nós queremos fazer. Então agora, você vai ver exatamente que arrumou um casamento para o rei, versículo 3, do capítulo 24, e tomou Joiada para o rei 2 mulheres, e gerou filhos e filhos, que naquela época o rei poderia ter. Então Joiada, como seu tio e conselheiro, e como amigo do rei, olha, você vai ter isso aqui. Mas presta atenção agora, irmãos, o resultado de uma boa orientação de Deus pela palavra de Deus. Capítulo 24, do verso 4 ao 14, você vai encontrar isso. Diz o versículo 4, capítulo 24: E sucedeu depois disso que veio no coração de Joás renovar a casa do Senhor. Olha, o sacerdote ensinava a ele, viu que tinha feito a coisa dar certa. Agora o coração do rei veio. Aqui o versículo 4 diz assim: e depois disso veio o coração de Joás renovar a casa do Senhor. Então vamos fazer uma renovação completa. Por quê? Porque tinha recebido um bom conselho. Deus levou o coração de Joás a renovar a casa do Senhor. Versículo 5: ajuntou os sacerdotes, levitas para o trabalho, colocou a casa em ordem, tudo certinho. Versículo 5: nem todos são obedientes ao trabalho do Senhor, mas o versículo 5 deixa uma coisa bem clara aqui. Olha só, versículo 5: juntou, pois os sacerdotes, levitas, e sai pela cidade de Judá, e ajuntar dinheiro de todo Israel para reparar a casa do Senhor Deus, de ano em ano, e vós apressar nesse negócio. Porém os levitas não se apressaram. Sempre existe alguém que quer ir na contramão. Agora no versículo 6, precisou novamente da orientação do Joiada. Versículo 6. Olha só. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse: por que não fizesse inquirição dos levitas, para que trouxesse de Judá a Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel? Porque sendo Natalia ímpio, seus filhos arruinaram a casa do Senhor. Então precisou novamente, o rei chamou Joiada, e lá vai o sacerdote fazer novamente aquele intercâmbio. Quando a gente olha do versículo 8 ao 14, o rei aprendeu a dirigir a obra de Deus agora devido ao sacerdote. Versículo 8: deu ordem ao rei, fizeram uma arca e puseram a porta da casa do Senhor. Agora você vai ver o rei, através de uma boa orientação, através da palavra de Deus, como conduzir a obra do Senhor. Você sabe de uma coisa, irmãos? A gente faz seminário e você aprende muito no seminário. Só que quando você cai na real, no dia a dia, é que você aprende muito. É a mesma coisa na faculdade, você aprende muito, mas quando você chega na hora de trabalhar, na prática, tem tanta coisa que você vai quebrar a cabeça. Você vai quebrar a cabeça porque não dá certo. Então agora você vai ver aqui que o rei aprendeu a dirigir a obra do Senhor. Aí o versículo 15, 16, você vai ver o resultado de obedecer um bom conselho, através da palavra de Deus. Versículo 15, 16 do capítulo 24, diz assim: e envelheceu Joiada e morreu farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultado na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem Israel, e para com a sua casa. Então agora a recompensa do bom trabalho na obra do Senhor. Joiada morreu, e agora, veja bem, no versículo 14, aliás,
Diz aqui, e depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joiada, e dele fizeram o tecido para a casa do Senhor, objeto ministrar e oferecer perfumadores de vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram o holocausto na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Todos os dias. Estava ali como a recompensa de um bom conselho, de um bom conselheiro, de um bom administrador. Agora morre o sacerdote Joiada. Agora o rei já tem o seu império, já tem as suas mulheres, já tem os filhos. Agora nós vamos ver o que acontece. Lembra que eu estou falando de gratidão e ingratidão. A coisa mais difícil que tem, eu fiz 3 vezes aquele curso que existia antigamente, hoje é chamado Socorrista Universal. Na época eram os paramédicos. E tinha um médico, aquele médico era o maior barato. Que ele sempre falava assim, quero falar uma coisa para vocês, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Eu não esqueço nunca isso. Que eu falo, sempre alguém tem uma receita para você. E é verdade, né? Sempre alguém, estou com dor de cabeça, toma isso que aqui é bom. Então cuidado com isso, né? E esse médico falou assim, vocês façam o de melhor que vocês puderem fazer para as pessoas, mas não espere nem um muito obrigado. Nem espere isso, não. Faça o que vocês puderem e mais que puderem, mas não espere muito obrigado, porque o ser humano é bicho ruim. Desse jeito ele falava. Não esqueça, primeira vez em 1972. Para você ver como fica gravado na mente da gente o que é ingratidão. Bom, aí você vai ver aqui exatamente agora a morte do sacerdote Joiada, do capítulo 24, do verso 17 ao verso 22. Diz aqui agora o versículo 17. Porém, depois da morte de Joiada, a coisa estava boa, fluindo, a igreja organizada, os levitas, os sacerdotes, as ofertas, tudo maravilhoso. Mas agora veio o depois. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, os príncipes, e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Agora chegou os príncipes diante do rei. Vamos bater um papo aí, rei, olha. Nas minhas palavras, está escrito aqui não. Nas minhas palavras. Ei, vamos mudar o sistema aí, vamos, sabe? Todo mundo faz diferente, o que a gente pode fazer também? Vamos mudar o negócio aí, tá? Olha aí. Versículo 18. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, por causa desta culpa. Morreu o sacerdote Joiada. Depois disso, Joás deu ouvido às palavras de pessoas não compromissadas com a obra de Deus. Vamos mudar. É novos tempos. A coisa agora é outra. Aí eu pego a Bíblia Sagrada, e a Bíblia diz assim: Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Passarão os céus e a terra, e a minha palavra não passarão. Tudo se acabará, mas a minha palavra permanecerá eternamente. Como é que eu posso mudar uma coisa que está estabelecida para a eternidade com Deus? Mas aqui agora, o rei Joás, agora morreu o conselheiro dele, agora ele deu ouvido aos príncipes, aos chegados. É o rei e os príncipes agora. Vamos mudar o esquema aí, rapaz. Tem muita santidade nessa casa aí agora, vamos mudar. E fizeram a baderna mesmo completa. Já não tinham visto que o sacerdote tinha feito? Matado os ídolos, aquelas coisas todas? O que Deus tinha feito para aquele povo? De bom para eles? Por que voltar na lama? Lembra o que o apóstolo Pedro falou? Que tem pessoas que é como a porca, volta a deitar na lama, se lambuzar de novo. Outros são que nem cachorro que volta ao próprio vômito para se alimentar com o próprio vômito.
Pedro falou sobre isso. Irmãos, estamos falando de coisas espirituais, irmãos. Agora presta bem atenção aqui, depois da morte do sacerdote Joiada, o que aconteceu? Joás deu ouvido às palavras de pessoas não compromissadas, verso 17, deixaram a verdade para seguir a mentira, versículo 18, deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e servirem mais do bosque, deixaram tudo que era verdadeiro para servir coisas falsas agora, coisa enganosa, porque era atraente a eles e atraente aos olhos. As pessoas gostavam daquilo. As pessoas gostam do pecado, mas o pecado leva ao inferno e a santidade leva a Deus. Ô irmãos, a coisa é séria, irmãos. Não é brincadeira. A coisa é séria. Aí vamos caminhando aqui, versículo 19 agora. Porém, Deus é maravilhoso. Eu amo tanto esse Deus, irmãos. Porque olha esse versículo 19 agora. Um povo rebelde, ingrato. Mas olha esse Deus agora, verso 19 aí da sua Bíblia, capítulo 24, verso 19. Porém, enviou o profeta entre eles, para os fazer tornar ao Senhor. Volta para mim, filho, estou te buscando. Eu quero você do meu lado. Eu quero você comigo. Aqui, verso 19 do capítulo 24. Os quais protestaram contra eles, mas não deram ouvido. O que eu aprendo aqui, irmãos? Quando um povo passa a amar a mentira, não aceitam mais a verdade. O povo ouviu mentira, gostou da mentira, não tem verdade mais que vai fazer efeito na mente das pessoas. Não existe, pode esquecer. Está exatamente o que você aprende nesse versículo 19 aí. Quando um povo passa a amar a mentira, não aceita mais a verdade. Está aí, ó. Porém enviou o profeta entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra. Olha, vocês estão errados, não segue por esse caminho não, esse caminho não vai dar em nada não. Mas eles não deram ouvido. Esse velho está pensando que ele é o quê? Eu não sou nada mais que você, eu sou igual a você. Mas tem uma coisa, eu tenho um compromisso com a minha alma e com a tua alma. É por isso que Deus me dá essas mensagens, porque eu quero ir para o céu e quero que você vá para o céu também. Ô irmãos, a coisa é séria, irmãos. Não é brincadeira não. Eu sei que existe muita gente brincando, muita gente pregando o que quer, mas nós temos que pregar o que a palavra de Deus nos ensina. Sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. O que é ser santo, ser separado para Deus, exclusivo para Deus, não é hipocrisia não, mas é ser santo para Deus. Agora vamos indo aqui, irmãos, versículo 20. E esse versículo 20 aqui, Jesus tacou na cara dos religiosos na época dele. Jesus lançou Mateus 23, em Lucas 11, Jesus pegou os fariseus, saduceus e tacou na cara deles. Olha, diz aqui o versículo 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredi os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. O sacerdote Joiada deixou um filho chamado Zacarias, um homem de Deus, e a Bíblia fala que o Espírito Santo agora revestiu ele. Ele foi falar para o povo: vocês não fazem isso não. Mesmo Deus agindo sobrenaturalmente, irmãos, não dão ouvido à palavra do Senhor. Lucas 11:50, Jesus falou assim: olha, o sangue de Abel e o sangue de Zacarias, filho de Joiada, clama por justiça, porque vocês mataram o inocente, não deram ouvido à voz de Deus, ao Espírito de Deus, ainda mataram o rapaz. Versículo 21. E conspiraram contra ele e o apedrejaram. O coitado do Zacarias, o homem de Deus, o rapaz de Deus.
foi entregar o recado de Deus. Mas olha o que aconteceu no versículo 21, e eles conspiraram contra ele e apedrejaram com pedras, por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Um povo desviado da palavra não gosta de verdadeiro pregador, não. Esse pregador é muito santo. Não, não é muito santo, ele fala a verdade, só isso. Só isso. Mataram o rapaz. Mateus 23 você vai encontrar, Mateus 23, 35, Lucas 11, 51, você vai encontrar Jesus falando sobre essa passagem. O sangue dele está clamando, porque vocês não ouviram a voz de Deus e mataram um inocente. Nessa época aqui, irmãos, quantos pregadores honestos da palavra de Deus estão sendo mortos pela própria igreja, mortos espiritualmente. Nós estamos vivendo, lembra que eu comecei a pregar sobre isso, a justiça retributiva de Deus? Vocês devem lembrar, que eu falei, o último homem que pregava sobre isso, foi Jonathan Edwards no século XVIII. De lá para cá ninguém mais pregou. A justiça retributiva de Deus. Jonathan Edwards, o que aconteceu com ele? Foi expulso da igreja, pela própria igreja. Mas foi através dele que Deus mandou o maior reavivamento na América no século XVIII. Agora, irmãos, o que acontece aqui agora? Deus agindo sobrenaturalmente na vida desse rapaz, mas eles não ouvem de jeito nenhum. Não ouvem, não tem jeito. Versículo 21 aqui, conspiraram contra ele. Um povo desviado da palavra não gosta de verdadeiro pregador, mata espiritualmente, mata tudo, faz coisas terríveis. Versículo 22 do capítulo 24. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Um povo longe da palavra de Deus se tornam autossuicidas. Eles matam os outros e morrem espiritualmente. Para você entender, irmão, isso não está certo. Está certo para você, para mim está. Você é bobo, rapaz. Ele tenta convencer você que os erros dele é que é certo e você é que está certo e está errado. É o que está acontecendo hoje no mundo. É a inversão de valores. Para muita gente, irmãos, hoje, a inversão de valores é uma realidade. O que é certo já não é mais certo, o que é errado passou a ser certo. Então, o que eu vejo aqui, irmãos? Um povo longe da palavra de Deus torna-se autossuicidas, se suicidam, vão para o inferno e querem levar uma multidão com eles, achando que estão indo para o céu. Ah, irmão, mas para ir para o céu, eu lembro daquele hino lá: no céu não entra pecado, malícia, tristeza nem dor, só há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Coração quebrantado, coração limpo, mente limpa. Hoje que mais existe são mentes poluídas, irmãos. Como existe mente poluída? Olha o que eu aprendo mais nesse versículo 22. Joás não se lembrou, foi completamente ingrato em tudo o que seu tio tinha feito, e mata o próprio primo apedrejado, manda apedrejar. Agora vem a justiça retributiva de Deus. Ingratidão da nossa parte gera uma reação da parte de Deus. Por que nós temos que ser gratos a Deus, irmãos? Pela nossa salvação, pela nossa vida, pelo nosso lar. Está ruim, irmãos, mas você está melhor que muita gente. Se você olhar do lado, tem gente pior do que você, muita gente pior que você, muita gente pior que você. Agora vem o versículo 23 e 24 aí, exatamente: ingratidão gera ação do juízo de Deus, da justiça retributiva de Deus. Diz o verso 23: e sucedeu no decurso de um ano, que o exército da Síria subiu contra ele, contra o rei Joás,
E vieram a Judá e a Jerusalém e a destruíram dentre o povo todos os príncipes do povo e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. O que eu aprendo aqui nesse versículo 23 e 24? A ingratidão, irmãos, da nossa parte, deixa uma brecha para o inimigo agir. Quando nós somos ingratos de coração, nós estamos dando brecha para o nosso adversário agir contra nós. Esse povo foi ingrato com Deus. Agora Deus permitiu que viesse um exército, e para você entender o que eu quero dizer, o versículo 24 vai fazer você entender. Porque ainda que o exército do Sírio viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos, um exército de grande multidão. O exército do rei Joás, segundo os historiadores, era 5 vezes maior do que o exército do rei da Síria. Mas Deus falou assim, ó, eu vou entregar vocês na mão desse pequeno exército aí. Quando esse povo estava com Deus, vinha um grande exército e Deus dava a eles vitória. Agora vem um pequeno exército e subjuga o povo de Deus. Por quê? Ingratidão abre brecha para o nosso adversário agir. Porque um coração ingrato, irmãos, só fica maquinando. Um coração ingrato só fica maquinando coisa ruim. Um coração ingrato não fica maquinando pensando coisa boa, só pensa coisa ruim. É desse jeito. Então a ingratidão deixa brecha para o inimigo agir. A ingratidão gera perda dos nossos bens. Versículo 23 deixa bem claro isso. E no curso de 1 ano, que o exército da Síria subiu contra ele, vieram ajudar Jerusalém, destruir dentre o povo todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. O que tem de bom, vamos levar tudo. Irmãos, não dê motivo para o teu adversário tomar o que é teu. Você perde se você quiser. Deus não vai tomar das tuas mãos, não. Deus permite que o adversário muitas vezes age, para nós olharmos aqui para a palavra e falar assim, ó, eu vou voltar para Deus, porque nas mãos de Deus estou seguro, estou protegido, estou guardado. É exatamente isso. A ingratidão gera em nós fraqueza, versículo 24. Pouca gente, pouco exército. E um exército 5 vezes maior. Mas Deus, sem a presença de Deus, aquele exército grande é um exército de pessoas fracas. E olha a promessa de Deus para Israel. Um de vocês vão perseguir 100, e 10 de vocês vão perseguir 1000. Mas se tivesse com Deus, mas porque não estavam com Deus, foram derrotados, envergonhados, perderam tudo. Diz a história que levaram tudo para Damasco. Levaram tudo. Aqui, está escrito aqui, verso 24. Porque ainda que o exército do Sírio viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, assim executaram o juízo de Deus contra Joás. Ingratidão gera em nós fraqueza espiritual, não tem vontade de orar. Jejum? Você está doido, rapaz, isso é coisa de velho. Oração? Isso é coisa de velho, rapaz. O que é isso? Ingratidão gera fraqueza espiritual. E a Bíblia fala que o abismo chama outro abismo e vai ainda assim, daí a pouco a pessoa está lá no fundo do poço. E todo mundo é culpado, hein? Todo mundo é culpado, menos ela. O que eu aprendo mais nesse verso 24? A ingratidão nos deixa à mercê do nosso adversário. Uma pessoa ingrata, ela não recebe a gratidão que ela merecia receber. É ingrato, é profano, é irreverente, ela sofre as consequências das suas próprias ações. O que eu aprendo com isso tudo aqui, irmãos? Que a gratidão nos aproxima de Deus
e faz com que nós venhamos a vencer as nossas lutas. A gratidão, quando você é grato a Deus, mesmo pela luta que você passa no dia a dia. Se você tivesse na minha pele, um dia você ia se converter. Ia. Como você ia? Irmãos, não é fácil não, irmãos. Olha, pastor tem que engolir sapo com a lagoa, o brejo e o lodo, tudinho. Deixar limpinho. Porque senão, meu irmão, você não vive não. Você não vive. Tem que engolir o sapo, a lagoa, o brejo e o lodo, tudo. Deixar limpo. E ainda dá glória a Deus ainda. Fala, está tudo certo, está tudo bem. O que eu aprendo com isso? Que a gratidão, irmãos, nos aproxima de Deus, nos dá vitória nas nossas lutas, nos dá força para lutar, nos dá força para você vencer, aquela força que vem de Deus, que faz com que você tenha coragem para prosseguir. A gratidão dá coragem para você prosseguir, a ingratidão dá fraqueza para você caminhar. Não tem mais vontade na igreja, claro, você não é grato com Deus. Quantas pessoas estão agradecendo a Deus pela renovada hoje? Muitas igrejas. Mas eu tenho certeza que tem muitas igrejas, essas igrejas, Cook. Nem sei falar o nome. Como que é, Robson? É Cook? É a igreja dos sabe tudo e tem direito a tudo. Sabe tudo, tem direito a tudo. Isso é marcos antigos, vamos renovar os marcos. Aí a minha Bíblia fala assim: não removei os marcos que os antigos colocaram. Hein? E agora? A gratidão, irmãos, dá força para você vencer, dá força para você lutar. A gratidão te empurra para a esperança, e a esperança não deixa você confundido não, porque o amor de Cristo é derramado no teu coração pelo Espírito Santo. Agora, sem o Espírito Santo, você vai matar Zacarias, vai ouvir a palavra do pregador que é contra os princípios da Bíblia, e vai apedrejar, vai mesmo. Esse velho louco, essa igreja, irmãos, eu lembro como se falava do Davi Miranda. Só que na época do Davi Miranda, Deus é amor, cresceu e Deus agia naquela igreja. Eu falo porque eu vi. E hoje, irmãos, tem propaganda. Somente isso. Gratidão, irmãos, gratidão a Deus. Seja grato pela tua vida, pelo aquilo que Deus te deu, por aquilo que Deus te dá no dia a dia, pelas lutas. Ser grato por tudo. Gratidão. Senhor, eu te agradeço. É difícil? É difícil, irmãos. Prepara aí, João Pedro, esse hino aí. Te agradeço, tá? Para nós louvarmos no final aqui, tá bom? Te agradeço. Te agradeço, Senhor, por tudo. Pela luta, pela dor, pela prova. Hoje de manhã eu levantei para mim vir aqui de manhã limpar aqui, irmãos. Mas a dor no calcanhar, nos dois ainda. Falei, Jesus da glória, meu Deus. Sabe, você pôr o pé no chão assim, parece estar dando choque. Mas vamos lá, tem que fazer. Vou falar, Jesus dá força. E você vem e Deus dá força. Seja grato a Deus por tudo, irmãos. Porque Deus é com você. Ingratidão gera fraqueza espiritual. Ingratidão gera irreverência. Ingratidão gera, sabe o que? A ação do inimigo contra a tua vida. Você pode prejudicar tanto a tua vida como o teu lar. Uma pessoa ingrata, irmãos, ela pode acabar com o lar. E uma pessoa grata pode fundamentar um lar. Uma pessoa grata. Uma pessoa. Mas uma pessoa ingrata, ela pode fazer coisas terríveis. Somos gratos ou ingratos a Deus por tudo em nossas vidas. Não sou grato a Deus por aquilo que de bom Ele faz para mim. Mas aquilo que de ruim, aí eu lembro de Jó. O Senhor nos fez o bem, também não poderia nos fazer o mal? Deus tomou, louvado seja
o nome santo do Senhor. Irmãos, nas mãos de Deus está o querer efetuar. Nas nossas mãos está o dever de cumprir aquilo que Deus determinou. Vamos louvar o Senhor. Te agradeço.